Homenagem a Renato Russo. A Legião Urbana vive no coração de gerações. E o eterno Renato Russo é uma referência musical. O Parlamento Literário traz a administradora Luciana Boeres, que mora em Brasília. Ela fala sobre o livro Renato Russo, o Filho da Revolução, de Carlos Marcelo. Confira a entrevista. E mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem. Só apareço, por assim dizer, quando convém aparecer, ou quando quero. Desenho toda a calçada. Acabo o giz, tem tijolo de construção. Eu rabisco o sol, que a chuva apagou. Quero que saibas que me lembro. Queria até que pudesses me ver. És parte ainda do que me faz forte. E para ser honesto, só um pouquinho infeliz. Mas tudo bem, tudo bem. Lá vem de novo. Acho que estou gostando de alguém. E é de ti que não me esquecerei. Mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem. Ele é um jornalista que ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mora lá em Brasília desde 85. E aí ele resolveu escrever um livro, é a última biografia do Renato Russo. Como eu falei, Renato Russo, Filho da Revolução. O autor, ele fala basicamente do show que teve em Brasília, em 88, foi um show no Mané Garrincha, no estádio Mané Garrincha, que teve na época muita repercussão, porque teve uma confusão muito grande, teve muita briga no show, e o show não foi até o fim, e era um show muito esperado pela Legião Urbana, mas que acabou não dando certo, né? Não foi como eles esperavam que fosse. E depois ele divide o livro em 7 partes. Ele vai bem no comecinho, né, da família Manfredini, que é a família de Renato Russo, quando se muda para Brasília. E aí o autor, ele vai falando da época da ditadura, ele contextualiza toda a vida, na verdade, no início ao fim do livro, da história de Renato Russo com a história do Brasil, que estava acontecendo naquele momento. Fala também muito da MPB nessa época, Ney Matogrosso, que também era um morador de Brasília na época. Fala das superquadras, fala da 303, que é onde Renato Russo morou com a família, da rotina da cidade, que era uma cidade completamente diferente, onde as pessoas tinham muito problema assim, de atividades em grupo. Era uma cidade que era muito assim, promovia muito a dispersão das pessoas. O autor cita muitos filmes que são, na época, que eram vistos na cidade, os cinemas, o que tinha de show na cidade. Tudo isso ele contextualiza. Eu achei o livro muito interessante porque ele contextualiza a vida de Renato Russo e das bandas de Brasília dentro do histórico nacional. O que estava acontecendo no país paralelo àquela realidade de Brasília. O que era Brasília, o sonho de JK, tudo aquilo que moveu a criação de Brasília. E ele fala também em muitas passagens do livro que Renato Russo, fora do palco, era uma pessoa completamente diferente do que ele era no palco. Que fora ele era uma pessoa frágil, muito frágil, a voz não parecia que era a voz dele cantando, e que no palco ele era aquela figura super forte, com aquela voz forte também, mas que fora ele parecia uma pessoa muito frágil. Ele cita também que uma vez Renato Russo falou que ele nunca mais voltaria a Brasília, como ele nunca mais voltou. Depois do show do Mané Garrincha, tudo que aconteceu, ele não voltou mais a Brasília. E é um livro também que não é só da Legião, assim, não é só de Renato Russo, é um livro que fala de todas as bandas de rock de Brasília, que deu início a aquele movimento. Começou lá com uma cultura meio punk e depois foi tomando pé e alcançou o Brasil inteiro. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz.